Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para descomplicar mais um pouquinho o português. Desta vez a redação dissertativa argumentativa, que é o principal texto cobrado nos diversos concursos, né? Tanto concursos para conseguir uma vaga de emprego, né, do serviço público, assim como para vestibulares, o Enem, por exemplo, tá? Então vamos lá. Não tem nada muito complicado aqui. Primeiramente, a gente precisa saber o que é uma dissertação. Se você não sabe, volte lá no meu vídeo, o vídeo 1 sobre tipologia textual. E você vai ver que uma dissertação é um texto em que você vai discutir ideias, conceitos, vai trabalhar conceitos de uma maneira lógica, tá? Então, por isso, toda redação de concurso praticamente pede uma dissertação, porque eles vão trabalhar temas polêmicos, temas que estão na sociedade, conceitos diversos. Então, eles não querem que você conte uma história sobre isso. Eles querem que você coloque ali pontos de vista, né, distintos, que você consiga criar uma ordenação lógica de ideias, tá? E é dissertativo argumentativo porque eles querem que você coloque o seu ponto de vista, não só o ponto de vista de outras pessoas, né, como argumentos de autoridade que a gente pode colocar, citação de alguém que é um grande nome naquela área, mas o seu, o que você pensa sobre isso? E às vezes as pessoas esquecem de fazer isso. Elas citam tantas coisas, elas falam tanto das ideias dos outros, que elas acabam se esquecendo de argumentar a favor da tese dela, de colocar qual é a tese dela, qual é o ponto de vista que ela tem sobre aquele tema. Isso é muito importante. E 3, existe um molde para esse tipo de texto? Algumas pessoas dirão que sim, outros dirão que não. Existe sim um molde para esse gênero textual, que já virou um gênero textual, a redação dissertativa argumentativa, mas você não é obrigada ou obrigado a ficar preso a esse molde, né? Não é uma coisa tão engessada como alguns querem que seja, tá? Para que exista argumentação, e aí eu vou me basear no Patrick Jarrudot, que é um linguista excelentíssimo, que estuda os modos de organização da linguagem, né? Os tipos textuais. E aí, com palavras mais simples, eu vou dizer que para que exista uma argumentação é preciso que haja um questionamento. Então, primeiro tem que ter um questionamento, que geralmente é a proposta, né, da redação. Tem um questionamento ali. Geralmente é um tema polêmico, que divide opiniões, certo? Depois, precisa que exista alguém com uma convicção, ou seja, um ponto de vista, uma tese sobre aquilo. Você tem que acreditar em algo. Eu sou a favor disso, eu sou contra isso. O que eu penso sobre isso? É a primeira coisa. Antes de escrever, você tem que pensar qual é a sua tese, qual é a sua convicção sobre aquele assunto. E que desenvolva uma linha de raciocínio para persuadir o interlocutor. Ou seja, você tem de querer persuadir o outro, você tem de querer causar uma mudança no outro, uma mudança de pensamento, uma mudança de ação. E é claro que precisa existir esse outro, que é o seu interlocutor, que ele pode aceitar ou não a sua argumentação, né? Então você vai tentar fazer o melhor possível para que ele acredite, para que ele também tenha a mesma convicção que você. Estrutura da redação dissertativa argumentativa. Tem uma estrutura, mas como eu falei, não é um molde engessado. Algumas perguntas, Sandra, tem que ter título? Depende. Você vai ver na proposta do concurso que você vai fazer. Existem concursos que exigem, você deve dar um título à sua redação. Então, você
precisa dar um título. Mas se eles não mandam dar um título, se eles não te obrigam a fazer isso, não é necessário. Então, o que realmente é necessário? Que se tenha uma introdução. Isso todo mundo sabe. Nessa introdução, você vai apresentar o tema para o leitor. Imagina sempre que a pessoa que vai ler o seu texto, ela não sabe qual é o tema. Depois que ela lê a sua introdução, ela vai conseguir descobrir que tema é esse. Se você ler, ela descobriria, ela saberia qual é o tema, lendo só a introdução. Então tá legal essa introdução. Você pode expor de forma sintética, ou seja, reduzida, resumida, os pontos que você vai abordar no seu texto. Sandra, eu tenho de fazer isso? Presta atenção aí no modal. Você pode expor os pontos que abordará em seu texto. Não é necessário, mas você pode fazer isso. Eu gosto de fazer isso, porque eu acho que fica bem claro para o leitor, e eles vão ler 200 mil redações por dia, então fica mais fácil de pegar em todas as partes do meu texto. Desenvolvimento. Claro que tem que ter um desenvolvimento. Então, Sandra, introdução. Quantos parágrafos? Gente, qual é o tamanho padrão de uma redação dissertativa argumentativa de concurso? 20 a 30 linhas. Então, não é muita coisa. Logo, a introdução geralmente só vai ter um parágrafo. Sandra, o parágrafo tem que ter 3 linhas, 5 linhas, 7 linhas? Pois bem, não tem um tamanho exato para parágrafo. Agora, será que você consegue apresentar o tema totalmente em 2 linhas? Acho difícil isso, tá? Desenvolver um parágrafo completo em 2 linhas, 3 linhas, acho um pouco complicado, tá? Mas um parágrafo, por exemplo, de uma redação com no máximo 25 linhas, uma introdução com 10 linhas, qual é o espaço que fica para o desenvolvimento e para a conclusão? Então, você também tem que pensar nessa proporcionalidade, ok? Desenvolvimento. Você deve apresentar argumentos que defendam a sua tese, a sua opinião sobre o tema. O problema é que as pessoas hoje em dia, elas dizem, essa é a minha opinião e pronto. Tá, mas por que a sua opinião? Por quê? Por quê? Gente, se você tem uma opinião sobre um assunto, você precisa ter argumentos, senão é um achismo vazio. Se você tem uma convicção, você tem que ter motivos para pensar daquela maneira. Somos seres racionais, capazes de pensar, de refletir, de mudar de opinião, inclusive se for necessário, ok? Então, você precisa pensar dessa forma e leva isso para a sua vida, que isso vai te ajudar bastante no seu texto. Por que que eu tenho esta opinião? Começa a se perguntar. E aí virão os argumentos, tá? Então, você precisa apresentar os argumentos, bem como... Faltou uma vírgula ali, desculpa, antes de bem como citar exemplos adequados. Eu digo exemplos adequados porque há pessoas que citam exemplos que não têm absolutamente nada a ver com a opinião dela sobre o tema, nem mesmo com o tema. Então, aí já começa a incoerência, você vai perder pontos. Você precisa utilizar argumentos, às vezes, de autoridade. Você pode utilizar argumentos de autoridade, citações de pessoas que você sabe que são autoridades no assunto, que são bem relevantes. Nesses textos, quando a gente não tem, né, de onde tirar essa fonte, o melhor é só fazer isso quando você realmente conhece aquele autor, aquela pessoa, aquela figura ilustre. E aí você vai fazer uma citação indireta, para não se comprometer muito. Uma linha lógica de raciocínio, você precisa, então tem que ter uma sequenciação, você tem que ter progressão temática, não pode ficar, já falei isso aqui em outro vídeo, igual um cachorrinho em volta do próprio rabinho, não saindo do mesmo assunto. Não pode ser assim. Tem que ter progressão temática. Você tem que trazer novidade, informação dada e uma nova informação, tá? E você tem que explicar aquilo. Uma hora você sintetiza, outra hora você faz a análise, que é você
pegar aquilo que era pequeno e transformar ele numa coisa mais detalhada. Referências históricas que você achar relevante também para o tema. Não é que você acha legal, é que tem a ver com o tema. Então, o bom senso na hora de escrever uma redação é tudo, tá? 3, conclusão. Você precisa escrever a conclusão. Então, o seu texto precisa ter no máximo 30 linhas. Aí você escreveu 28 e deixou 2 para conclusão. Isso não vai ficar legal. Isso não está proporcional. Então, vamos pensar direitinho o que eu posso tirar na hora de passar limpo, o que eu vou tirar que não está tão importante, o que eu posso sintetizar aqui. Esse poder de síntese é muito importante na hora de uma redação de concurso, porque ela é muito curtinha para você realmente dissertar. Né? Tem gente que acha grande demais. Nossa, 30 linhas, como eu vou encher isso? Se você pensa em encher linhas, sinceramente, seu texto não vai prestar. Porque você tem que pensar em expor as suas ideias. Esse tem que ser o principal objetivo. Eu quero expor as minhas ideias de maneira a convencer o meu leitor sobre a minha tese. É isso que eu quero fazer. E é claro, eu quero passar na prova. Conclusão. Apresenta-se uma síntese das ideias desenvolvidas no texto, inclusive do ponto de vista defendido, o qual deve ficar bem claro. Não é jogo de adivinhação, tem de ficar bem claro qual é o seu ponto de vista. Qual é a sua tese, o que você está defendendo. E na conclusão você vai sintetizar isso de forma muito objetiva. Não devem ser apresentados novos argumentos. Não é momento de apresentar novo argumento, porque não é desenvolvimento. Os argumentos ficaram lá no desenvolvimento. E geralmente você vai fazer uns 2 parágrafos para o desenvolvimento. Algumas pessoas fazem 3. Sandra, faço 2, faço 3. Bom, você tem 3 argumentos distintos, então você faz 3 parágrafos. Mas se você só tem 2, então por que você vai fazer 3 parágrafos, ok? Pode-se também apresentar uma proposta de intervenção nessa parte da conclusão. Pode-se, porque tem concurso como o Enem que obriga você a apresentar a proposta de intervenção. Então, você precisa ler a proposta da redação, gente, com cuidado. Se ela tá pedindo proposta de intervenção, então você precisa fazer. Mas se ela não tá pedindo, você só faz se você quiser. O que é a proposta de intervenção? Sugestões de como resolver a situação, problema que gerou toda essa discussão, que é o seu texto dissertativo argumentativo, ok? É essa discussão. Como zerar a redação? Fala, Sandra, que coisa horrível, mas é isso mesmo. Como zerar a redação? Você não quer zerar a sua redação, então presta atenção aqui. Se você fugir totalmente do tema, você vai zerar a redação. Sandra do céu, eu não sei nada sobre isso, Sandra. Caiu sobre buraco negro, Sandra, o que eu falo sobre isso? Tenta pelo menos tangenciar o tema, esbarrar no tema, citar alguma coisa que geralmente você tem um texto motivador, algo que você possa aproveitar para parafrasear, para tirar alguma ideia e vai tangenciar esse tema, mas você, pelo amor de Deus, não vai fugir totalmente do tema. Você precisa falar algo sobre esse tema, ainda que seja superficial, senão você vai ficar com 0. E é horrível dar 0, gente. Eu já dei 0 e é horrível. Bom, eu achei horrível. Tem gente que dá 0 rindo. Ai, desculpa, isso foi antiético. Não escrever o mínimo de linhas. Se você não escrever o mínimo de linhas que eles te pediram, você também é um forte candidato a ganhar 0. Tem redação que exige 15 linhas no mínimo, outras... Tem redação que 7 linhas você pode escrever, que eles já estão considerando. Então, você precisa escrever pelo menos
pelo menos o mínimo de linhas. E o outro, não respeitar o tipo textual proposto. Qual é o tipo textual proposto? Texto dissertativo argumentativo. Você contou uma linda história. Era sobre impactos da pandemia na educação. E você contou uma linda história sobre isso. Zero, porque não era para contar linda história, era para apresentar ideias sobre isso, conceitos, discutir conceitos, colocar sua opinião sobre isso, ok? Então não pode. Outra coisa, tem gente que tem a mania de alinhar tudo à esquerda. Gente, isso é como se fosse um poema, eles vão ler como se fosse um poema, então é zero também. O seu texto não é em versos, o seu texto é em prosa, então você tem que fazer parágrafos, cada parágrafo vai estar dividido em frases e assim por diante. Nada de fazer um poema ou algo que pareça um poema. Estamos entendidos? Então não vamos de jeito nenhum zerar a redação, tá? Essas são as dicas de hoje, essas são as referências bibliográficas. Espero que vocês tenham gostado, farei outros vídeos. Quem quiser ter a sua redação corrigida, tem o pacote de correção de redação, é só ligar para este número que eu passo as informações direitinho para vocês, tá bom? A redação tem sido cada vez mais pedida nas provas de concurso e vale muito, as redações estão valendo muito, então vale a pena você investir em redação, em fazer uma boa redação, um bom texto, ok? Mas se você também não pode pagar, não quer pagar, você também pode estudar sozinho, você pode procurar vídeos no YouTube, você pode pedir um colega para te ajudar, mas não deixe de estudar, ok? Beijinhos, bye bye!